vamos então continuar aqui com os anjos guardiões. Nós vamos começar aqui a questão 506. Quando estivermos... Desculpa, vamos começar aqui na questão 505, porque nós terminamos... Eu coloquei no nosso estudo passado que era 505, mas não. Nós terminamos na 504A, quando nós dissemos como invocá-lo se não o conhecemos, né? E aí eles colocam aqui, dá-lhe o nome que quiseres, né? O de um espírito superior, porque entende simpatia ou veneração. Então nós vamos na 505 agora. Os espíritos protetores que usam nomes conhecidos são realmente sempre os das pessoas que tinham esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles usam um que vos inspira confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais um substituto que age em vosso nome. Então é aquilo que nós estávamos falando no nosso último estudo. O anjo guardião não importa o nome que você dê a ele, né? Você pode fazer uma oração para Santo Antônio, para São Judas, né, os católicos, e o teu anjo guardião vai estar ali amparando, vai estar buscando auxiliar dentro daquilo que não entre no seu livre-arbítrio, dentro daquilo que for o melhor para o seu aprendizado. É isso que nós precisamos entender. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecis antes de serdes encarnados, porque é sempre um espírito que nós amamos, é sempre um espírito com o qual nós já convivemos, então é alguém que nos é muito querido e que também nos ama muito, nós o amamos e ele nos ama muito, por isso que ele é o nosso mentor, né? O nosso protetor. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Pode encontrar-se entre os espíritos protetores, os da média? Um pai, por exemplo, pode transformar-se no espírito protetor do seu filho? Resposta: pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação. E, além disso, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode, ele próprio, ser assistido por um espírito mais elevado. Aí, no caso, esse pai, que foi pai numa encarnação que está ali como protetor, ele é um espírito simpático, né? Ele faz parte da família espiritual. É aquele protetor que vem ali por ser um amigo, né? Por ser alguém que está nos acompanhando às vezes há várias encarnações. Mas ele se reporta ao mentor, ele se reporta àquele espírito mais elevado que é o nosso mentor, e normalmente é nosso mentor por várias e várias encarnações, não é numa só. Porque o fato dele ter progredido, de ele estar num patamar superior, ele está procurando com que todos aqueles que ele ama, todos aqueles que ficaram para trás, ele possa ajudar de alguma forma. Então ele está ali ajudando um grupo, né? Um grupo digamos assim, de alunos. É um professor com uma sala cheia de alunos, e que a hora que esses alunos estiverem em condições, aí ele passa para um outro plano de estudo, ele muda a classe desses alunos. Aí eles continuam aqui. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir, porque eles precisam ter conhecimento, eles precisam estudar, eles precisam se elevar para realmente poderem ajudar. Vamos lembrar de novo André Luiz. Ele não podia ser protetor de nenhum dos filhos ali quando ele volta à casa dele, até porque ele está ali em condições só de visitante, mas ele ajuda. Ele chama a Narcisa, ele pede ajuda para Narcisa e ele ajuda o segundo marido da Zélia, né, da sua esposa, da sua ex-esposa. A hora que ele pede ajuda, a Narcisa vai ali, conversa com ele, né, ele entende que ela é uma companheira, que é uma irmã e que ela tem todo o direito de continuar a vida dela
e que aí a Narcisa o alerta pelo carinho que ele tem que ter por aquele homem que está cuidando dos filhos dele. E aí, junto com a Narcisa, ele vai ajudar aquele homem. Ele é um protetor ali, ele está ajudando, é um espírito simpático, é um espírito familiar, mas ele não tem condições de ser um espírito protetor. Ele ainda tem muito que estudar, ele ainda tem muito que aprender. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes o espírito está ali porque ele quer ajudar, ele desencarnou e a pessoa está chamando, era o pai, era a mãe, né? Pessoas que chamam, ai, minha mãe me ajuda, minha mãe já desencarnou, ela é uma santinha, me ajuda. E às vezes invoca, aquele espírito vem por amor, por carinho, e a pessoa está atrapalhando o caminho daquele espírito que está ali, porque ele, pelo amor, ele acaba sendo atraído. Então aquele espírito encarnado passa a ser um obsessor daquele desencarnado. Ele está ali porque ele está sendo chamado, e ele não consegue ajudar, às vezes precisa de ajuda de outros espíritos para que aquele espírito possa voltar. A gente vê muito isso no mediúnico, que a pessoa fala, ah, porque tem alguma coisa, está todo mundo ruim, está todo mundo chorando, está todo mundo sofrendo. Aí os espíritos ali vão buscar, vem um irmão e coloca, olha, eu estou ali porque me chamam, toda vez que eu me afasto me chamam, eu quero ajudar, mas eu não consigo. Então a gente precisa entender que quem está chamando é o encarnado, quem é o obsessor é o encarnado. Então aquele encarnado precisa ser esclarecido, precisa estudar, ele precisa permitir que aquele espírito que desencarnou, ao qual ele tem tanto carinho, se liberte, possa continuar o seu caminho, possa seguir a sua trajetória. Por mais que ele queira bem, tem muito que estudar, tem muito que aprender normalmente. Porque se ele estava encarnado aqui na Terra, é porque precisa aprender. Todos nós que estamos aqui porque somos devedores. Não tem missionário. Quando tem, a gente reconhece de longe. Quem não reconhece um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, de longe? Mas são pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão. Todos nós estamos aqui porque somos devedores e temos muito que crescer e muito que aprender. Todos. Então, vamos lá. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir. No estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm seus espíritos protetores, e nesse caso esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto as dos homens muito adiantados? Olha que interessante a pergunta. Olha, vamos ver a resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu propósito. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tem um espírito superior que vela, tendo um espírito superior que vela por vós, podeis por vossa vez tornar-vos protetores de um espírito que vos seja inferior, e os processos que o ajudareis a realizar contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que sua natureza e o grau que tenha atingido possam permitir. Então, o que ele está colocando aqui? O espírito protetor, vamos colocar assim, o anjo guardião, ele vai ser alguém de um espírito simpático, da família espiritual, que está acompanhando, né? Como a gente coloca, é um preposto que está ali acompanhando a nossa encarnação. Então é alguém que nos ama muito mais elevado do que nós. E que está ali, não é muito mais elevado, ele é mais elevado, tem condições de vir como anjo da guarda, mas ele está um pouquinho acima de nós. Então o que ele está falando é um professor que vai ensinar a ler. Não é um professor de filosofia nem de física quântica para uma criança que está começando a aprender a ler. Mas ele se reporta ao mentor, a um anjo guardião, que aí sim é um espírito elevado e que coordena vários, né, anjos da guarda, que cuidam ali dos seus alunos. É isso que nós precisamos entender, né, que existe uma hierarquia. E é o que ele está colocando aqui. Nós vamos ter o tempo todo ao nosso lado um anjo da guarda ou um anjo guardião, que é um amigo, um espírito simpático, que está ali também
num processo de aprendizado, mas por ele ser um pouco melhor do que nós, ele está ali nos auxiliando para que a gente caminhe. E ele se reporta ao nosso mentor, que é mentor nosso, é mentor dele, está ajudando todos nós a crescermos. E o nosso mentor, embora seja um espírito puro, seja um espírito elevado, com certeza vai se reportar a um crístico e por aí vai. Segue a hierarquia. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua ainda a velar por ele, é mais difícil, mas ele roga no momento de desprendimento que um espírito simpático o ajude nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. Ninguém vai pegar uma missão que não vai poder cumprir até o fim. Então, o nosso anjo protetor, o nosso mentor, ele vai nos acompanhar, ele já nos acompanha, nós vamos ver isso, né, no capítulo 13, capítulo 14 do Missionários da Luz. Nós vamos ver ali, se eu não me engano, Herculano, o mentor do Sigismundo, ele está ali antes mesmo do Sigismundo encarnar, trabalhando pelo reencarne dele. É ele que vai estar ali junto com os engenheiros, escolhendo o óvulo, escolhendo o esperma. E ele mesmo coloca que ele vai acompanhar até os 7 anos, ele vai acompanhar de longe o Sigismundo, porque tem os grupos de trabalho que se ocupam das crianças até os 7 anos, ele vai estar só acompanhando de longe, e a partir dos 7 anos ele vai estar mais próximo do Sigismundo. Ele é o mentor dele. É um espírito amigo, um espírito que está ali para auxiliá-lo, mas ele se reporta aos espíritos superiores e que também vão se reportar a outros superiores ainda. Então ele vai cumprir até o final, ele não vai pegar uma missão que ele não possa cumprir até o final. Então, no caso de um espírito que vela por nós, mas que nos auxilia, que está no plano espiritual, exatamente como nós na erraticidade, precisando reencarnar, a hora que ele vai reencarnar, ele vai pedir que outros da família continuem zelando por nós. Então, por exemplo, no nosso Evangelho no Lar, normalmente a gente, depois de muito tempo que a gente faz o Evangelho no Lar, a gente sente a presença. A gente sente a presença daqueles espíritos amigos, daqueles espíritos que nos foram muito queridos. Então, eles são trazidos no nosso Evangelho no Lar justamente para esse reencontro, para esses abraços, mas eles estão continuando a trajetória deles, eles estão continuando o estudo deles. Então, esse reencontro sempre nos é proporcionado, ou no Evangelho no Lar, ou quando nós nos desdobramos, né, durante a noite, na emancipação, né, da alma, quando nós deixamos o nosso corpo e voltamos para o plano espiritual, nós nos reencontramos com os nossos espíritos queridos, conversamos com eles. E quando eles estão para reencarnar, com certeza eles vão colocar, olha, cuida lá, né, cuida da Sandra, que eu estou voltando. E assim vai. Quando eu voltar para o plano espiritual, que eu quiser saber, vou saber que está reencarnado. A gente vê isso lá na Dona Laura, né? O marido, que foi marido dela, que era o Ricardo, se eu não me engano, já está com 5 anos, ela está ali, né? Vendo de longe. E ela vai vir, eles vão se casar de novo. Então, essa possibilidade de reencontros, essa possibilidade de acertos é maravilhoso, faz parte da misericórdia de Deus. Então ele continua aqui. É mais difícil, mas ele roga no momento de desprendimento que um espírito simpático o ajude nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos em que a existência é material, está demasiadamente sujeito ao seu corpo para poder ser completamente devotado, isto é, poder assistir pessoalmente. Por isso, os que não são suficientemente elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que se um deles se ausenta por um motivo qualquer, é suprido por outro, é assistido por outro. Além do espírito protetor, há um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de incitá-lo ao mal e de propiciar uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando têm oportunidade. Porém,
Quando um deles se liga a um indivíduo, ele o faz por si só, porque espera ser ouvido. Então há luta entre o bom e o mal, e prevalecerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Vai prevalecer aquele a quem ele escolher. Vai ter sempre essa luta do bem e do mal dentro de nós. Vão ter os nossos irmãozinhos instigantes que vão estar ali buscando a fresta, vão buscar ali o primeiro deslize, a gente cai, eles estão ali para tentar nos desviar. Mas se nós estivermos no nosso vigiar e orai, nós vamos ouvi-lo, mas a hora que a gente entrar em oração, a hora que a gente buscar se modificar, nós estaremos escolhendo o melhor caminho. Não estaremos escolhendo o caminho do desvio que eles querem nos colocar. Então, é o nosso livre-arbítrio, somos nós que vamos determinar quem nós vamos escutar. De novo, aquela historinha do índio americano, né, que tem o lobo bom e o lobo mau. Quem a gente alimentar mais é que vai ter o domínio sobre nós. É o que vai estar mais tempo conversando conosco. Podemos ter diversos, muitos espíritos protetores. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos. Então todos nós temos a nossa família espiritual, os espíritos simpáticos que estão à nossa volta. Estão sempre repetindo isso. Cada homem tem sempre espírito, e aqui o homem no sentido de humanidade, homem e mulher. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele. Como também há os que o assistem no mal. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais comum é que sejam solicitados apenas pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Então o mais provável é que eles estão à nossa volta por sintonia, semelhança de energia, de vibração, de pensamento. É a sintonia, é o nosso condomínio, Nós temos um condomínio à nossa volta de encarnados e de desencarnados que estão à nossa volta pela sintonia, pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pela nossa vibração. Aí na mesma pergunta o Kardec continua. Parece resultar disso o fato de que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, seja qual for o seu caráter. Ou por ser protetor, por ser ali um espírito simpático que se afiniza pelo caráter, pela busca, pela vontade de se melhorar, ou um comparsa que está ali, que se afiniza pela vontade de falar mal dos outros, a maledicência, por beber junto, por fumar junto, por comer junto. E aí vai ser sempre por similaridade, vai ser sempre por sintonia. O espírito simpático, como o nome já diz, vai ser por simpatia. Os espíritos familiares são os mesmos que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Há muitas nuances, muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes um amigo da casa. O espírito familiar é um amigo nosso, um amigo da família. E quando a gente fala da família, essa família é muito grande. A nossa família espiritual é muito grande. Aí nós vemos aqui uma colocação, uma explicação do Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte, 2 pontos. O espírito protetor, anjo guardião ou gênio bom é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de uma natureza superior em relação ao protegido. Então vai ser sempre aquele que vai estar do nosso lado, vai ser o nosso espírito, nosso anjo guardião, nosso anjo bom, nosso espírito protetor, ou espírito simpático, que vai ser sempre superior a nós, mas se reportando ao verdadeiro mentor, ao espírito elevado. Então ele vai estar sempre conosco. É o que ele está colocando aqui. É aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudá-lo a progredir. Vai
está sempre ali junto conosco. É sempre de uma natureza superior em relação à do protegido. Sempre superior ao do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duradouros, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do seu poder, muitas vezes bem limitado. São aqueles que estão ali tentando ajudar, como o André Luiz ali, que ajudou o Ernesto, né, que era o segundo esposo da Zélia. Ele ali agiu como um espírito simpático, um espírito familiar, né, que estava ali ajudando alguém que passou a pertencer à família. Eles são bons, mas às vezes pouco adiantados, e até mesmo um pouco levianos. Ocupam-se de bom grado de pormenores da vida íntima e agem somente por ordem ou com a permissão de espíritos protetores. Então, eles estão ali subordinados aos espíritos mais elevados. Os espíritos simpáticos são os que atraímos até nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem quanto no mal. É aquilo que eu falei, por simpatia. Então, os simpáticos podem ser espíritos bons como espíritos maus, vai depender de qual simpatia os está atraindo até nós. A duração de suas relações é quase sempre subordinada à circunstância. Então, a hora que eu mudo, se é um espírito bom, a hora que eu deixo de fazer aquelas coisas boas, aquilo que o estava atraindo até mim, ele se afasta. Se for um espírito mau, a hora que eu também deixo de fazer aquilo que o atraía, eu largo de fumar, eu deixo de beber, eu não sou mais maledicente, eu quero me melhorar, ele se afasta. Simples assim. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas ele age por conta própria e não em virtude de uma missão. A tenacidade de um espírito imperfeito varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem é sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. É o nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos quem está à nossa volta, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras, das nossas ações. Ou seja, da nossa vibração, da nossa energia. O que se deve pensar das pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos a fim de induzi-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são os maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugarem. Deus pode permiti-los para testá-los. Então vamos repetir. De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são os maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus pode permiti-lo para testá-los. São as nossas provas. Então, aquilo vai ser permitido para que a gente possa, pelo nosso livre-arbítrio, rejeitá-los. Ou não, cairmos, afundarmos com eles. Vai ser uma prova. É permitido para que nós possamos ser provados. E nós estamos aqui em prova. Esse planeta é de prova. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para acompanhar-nos na vida de uma maneira mais direta? Isso às vezes acontece, mas muitas vezes eles também encarregam dessa missão outros espíritos que lhes são simpáticos. Então eles se encarregam de espíritos que lhes são simpáticos para encarnarem, para nos auxiliarem. Isso, e nós vemos isso em muitos livros de André Luiz e de Emmanuel. Há espíritos que se apegam a uma família inteira para protegê-la? Certos espíritos se apegam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e que estão unidos pela afeição, mas não acreditais em espíritos protetores do orgulho das raças, né? Aqui nós vamos
ver, né, na questão que nós já vimos, da questão 343, que o espírito não se apegam à questão de raças, né? Quando ele diz aqui, né? Os espíritos amigos que nos acompanham na vida são às vezes aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam para nós com feições desconhecidas, né, por causa do esquecimento. Muitas vezes são eles, vêm visitar-nos como vós ides ver um encarcerado. Né? Então, o que ele está colocando aqui? Ele não está ligado ali pela família, pela raça, ele está ligado pelas afeições. Os espíritos que são atraídos para os indivíduos por suas simpatias, eles são igualmente atraídos a reuniões de indivíduos por causas particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Sempre a sintonia. Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Lá sentem-se mais à vontade e mais seguros de que são ouvidos, de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos para si de acordo com suas tendências, esteja ele sozinho ou num todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, há sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que lá predominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. O resultado disso é que tanto o aperfeiçoamento moral das coletividades como o dos indivíduos tende a descartar os maus espíritos e atrair os bons, que incitam e mantêm o sentimento do bem nas massas, assim como outros podem inspirar as más paixões. Então, o que ele está colocando aqui? Que não, se eles são atraídos para reuniões e para causas particulares, não por raça, não por determinações, mas por simpatias. Então nós temos, por exemplo, o anjo Ismael, que é o guardião do Brasil. Nós temos São Luís, que é o guardião da França. Nós temos Jesus, que é o governador da terra. Então nós temos espíritos que, por simpatia, né, eles são guardiões. Da mesma forma que nós temos espíritos que são guardiões de uma casa. Por exemplo, uma casa que por exemplo, se coloca como seu espírito protetor São Francisco de Assis, seu espírito protetor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Pode até ser que seja o Bezerra de Menezes que esteja coordenando ali, mas ele vai colocar um preposto seu para trabalhar ali. São Francisco vai colocar um preposto seu para trabalhar ali. Então, quando nós colocamos uma casa e a colocamos como, a subordinamos a um guardião, nós pedimos, São Francisco, seja o guardião da nossa casa. Ele vai ser, claro que vai ser. É ele que vai estar ali o tempo todo? Não, mas vai ser um preposto dele, que vai estar ali guardando, né, assimilando as necessidades daquela casa, daquela família, seja aquela família uma família consanguínea, seja aquela família uma família espiritual, seja aquela família por simpatia numa casa espírita, num templo budista, numa sinagoga judaica, é por simpatia. Estão todos reunidos ali. Então vão ter ali guardiões, anjos guardiões que vão cuidar daquele núcleo, daquela família que se reúne ali por um interesse comum. É isso que ele está colocando aqui. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, como eu falei, né? De Ismael, de São Luís, de Jesus como o governador da terra, né? Sim, pois essas reuniões são individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades
são de uma natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de crescimento das massas e dos indivíduos, é óbvio. Né? Uma casa que esteja começando a estudar, começando a aprender, ela vai ter ali um preposto, ela pode até colocar, não, eu quero que Bezerra de Menezes seja o guardião da casa. Ele vai colocar um preposto ali condizente com a natureza do trabalho, com a vontade dos trabalhadores, né, com as necessidades de aprendizado daqueles trabalhadores. Conforme esses trabalhadores vão evoluindo e vão crescendo, também vão evoluindo e vão crescendo os prepostos deles que estão trabalhando ali. Cada um conforme a sua obra, é o que Jesus colocou. Então, cada planeta conforme a sua obra, cada país conforme a sua obra, né? Cada cidade conforme a sua obra, cada grupo conforme a sua obra e cada indivíduo conforme a sua obra. É simples de entender. Certos espíritos podem auxiliar no progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas. Há espíritos protetores especiais, assistem àqueles que os invocam quando os julgam dignos. Mas o que quereis que eles façam com aqueles que acreditam ser aquilo que não são? Eles não têm como fazer os cegos enxergarem, nem os surdos ouvirem. Então, eles assistem os que o invocam quando os julgam dignos. Posso invocar aqui Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, mas se eu não sou digna, eles não irão me atender. É uma questão de sintonia, é uma questão de merecimento. O Kardec coloca aqui um esclarecimento dele. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas nada mais eram que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, assim como designavam sob o nome de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Então eles já colocavam, né, na antiguidade, na Grécia Antiga, essa questão de espíritos protetores para a caça, para a música, para a família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus padroeiros protetores, que nada mais são que os próprios espíritos superiores, mas com outros nomes. Uma vez que cada homem tem seus espíritos simpáticos, disso resulta que, nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está relacionada à generalidade dos indivíduos e que os espíritos, aqui espíritos com E maiúsculos, estranhos, são atraídos pela identificação de gostos e pensamentos. Numa palavra, que essas reuniões, assim como os indivíduos, são mais ou menos envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza de pensamento da multidão. Então, aquilo que predomina na multidão, aquilo que predomina naquele grupo que está reunido, são os espíritos desencarnados que também predominarão ali, porque serão atraídos por sintonia, por similaridade. Kardec continua. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, pois o caráter da nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem com que a justiça prevaleça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em qualquer lugar onde as leis sancionam coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria. E a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais, dispersas na multidão como uma espiga isolada no meio de espinheiros. Estudando os costumes dos povos,
ou de qualquer grupo de homens, fica fácil fazer uma ideia da população oculta que se imiscui em seus pensamentos em suas ações. Como afins atraem afins, conforme as leis de um país e conforme o povo, aquilo que aquele povo se sintoniza, nós sabemos quais são os tipos de espíritos desencarnados que predominam ali. Porque afins atraem afins. No micro e no macro. Sempre funciona por sintonia. No micro e no macro. Nós teremos no nosso condomínio aqueles que estão em sintonia com o que nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, conforme as nossas ações. E no nosso próximo estudo nós começaremos pressentimentos. Até lá!